Beleza, galera? Hoje eu quero falar com você a respeito de metodologia para poder estudar para concurso público. A primeira coisa que eu quero falar para você é a respeito de que você agora, nesse momento, desliga teu celular, coloca ele no modo silencioso se puder, não tenha ansiedade de ficar futucando aí para poder avançar o vídeo, né, que a gente tem essa mania. Reserva um tempinho, né, para que você assista esse vídeo, ele com certeza não vai ser tão longo assim. A ideia desse vídeo é que você consiga entender um pouquinho a respeito de uma metodologia um pouquinho diferente. Uma metodologia que eu aprendi enquanto professor, né? Porque enquanto aluno, a gente até vivencia isso, algumas coisas disso na faculdade, mas a gente acaba não parando para prestar atenção. Então esse meu papo hoje é para você que é profissional e até mesmo você que é aluno, que está inscrito aí no curso aí, tá? Algumas vezes o aluno que se inscreveu no curso, ele ainda está na graduação, né? Ele está principalmente aí no último ano, mas também isso não importa, porque você já viu, né, enquanto profissional, enquanto aluno, você já viu boa parte dos conteúdos que a gente vai falar ao longo do curso, mas a metodologia correta de estudar, a gente tem que verificar se realmente a gente está fazendo certo ou não. E principalmente se a gente está dando o nosso melhor para estar estudando. Tá? Até porque alguns de vocês já até tentaram fazer concurso, mas não obtiveram bons resultados. E é por conta de você, né, que está ainda, sim, tendo dificuldade, não está sabendo ainda por onde começar, é que eu quero, pelo menos nessas primeiras aulas, dar um norte e falar assim, olha, a gente tem que tentar fazer diferente. A gente tem que tentar fazer de uma maneira melhor, né? Então eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor. E é falando sobre isso que eu quero que você veja agora um vídeo bem curtinho, né? Com uma pessoa que é muito conhecida, que é o Cortella, que ele é filósofo, ele é um monte de coisa, educador, tá? Eu vou te mostrar um videozinho e a gente vai assistir junto esse vídeo agora, tá ok? Está fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha para mim, 5 da tarde, e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Você percebe? A gente tem que tentar fazer o nosso melhor dentro da condição que nós temos, até que a gente tenha a condição de fazer melhor ainda. Então, assim, eu acredito que todo sistema, essa plataforma que você está assistindo essa aula,
o material que eu vou fornecer, né? Tudo pode ser otimizado, tudo pode ser melhorado. Pode ser que não seja o melhor, mas é o melhor que a gente tem nessa condição, nesse momento. E é nesse momento que você tem que dar o seu melhor. Parece meio confuso, é verdade. Na primeira vez que eu vi esse vídeo, eu também fiquei meio confuso do que era dar o meu melhor na condição que eu tenho, até que eu conseguisse ter algo melhor ainda para fazer mais, né? E aí a gente inverte isso para aquilo que a gente estudou até hoje. Como é que foi o seu estudo? Como é que foi o meu estudo? Eu tenho a minha versão enquanto professor e enquanto concurseiro, porque eu tentei vários concursos, tá? E ao longo dessa trajetória aí eu percebi que muita coisa, né, a gente deixa de fazer para otimizar o nosso estudo. Por isso que o meu papo aqui é justamente sobre metodologias ativas, que foi uma metodologia que eu aprendi durante uma pós-graduação no Sírio-Libanês e que foi, assim, um divisor de águas na minha vida, principalmente enquanto professor e principalmente também enquanto aluno, tá? E eu queria conversar com você a respeito justamente disso. Dá uma olhadinha nessa imagem aí, tá? O que essa imagem fala pra gente, tá? Ele fala o seguinte, que num modelo tradicional de aula, tá? Um professor é aquele modelo que a gente conhece de sala de aula, né? Onde que eu tenho lá um professor e esse professor aqui, ele fica falando o tempo todo. Então você, enquanto aluno, você está sentadinho ali, paradão, tranquilo, prestando atenção na aula? Muitas vezes não. A gente passa por isso na faculdade, né? Na faculdade o que acontece? Algumas vezes o professor está falando e você está conversando, está brincando, está batendo um papo. Hoje em dia a gente tem um problema sério que é a questão do celular, né? Eu não aconselho nem desaconselho, mas eu acho que o celular ele pode ser uma ferramenta muito boa, mas também ela é uma ferramenta que nos impossibilita algumas vezes da gente ter um alto índice de concentração. E aí você imaginaria que o professor normalmente ele diz 150 palavras por minuto e geralmente os alunos ouvem apenas 50% daquilo que é dito em sala de aula. Olha só que coisa assim complexa, né? E pior, se fosse uma típica palestra, né? Esse número poderia cair aí para 40%. Então a gente fica pensando assim, será que esse modelo tradicional, onde que o professor só fala, será que ele é o ideal? Será que você, enquanto aluno, você tem um aprendizado? O que acontece na maioria das vezes é que o aluno ele não está concentrado, está distraído, não absorve aquilo que é falado em sala de aula, e ele vai para aquela situação de desespero, né? Ele só vai ali para fazer a prova, que é o que o Cortella falou. Eu vou ali para ser medíocre, para passar com média 7. Ou algumas vezes, alguns alunos passam até só com média 5, porque a gente tem vários sistemas ali de ter prova final, de dar uma melhorada, né? Então, assim, é complicada essa situação. E essa é uma situação vivenciada não só na sua universidade, mas em muitas universidades do mundo, tá? E aí, existe um sistema, né, que tentou revolucionar isso. Por quê? Porque estava muito ruim, né? Você falar que lá no início da aula lá, o aluno só consegue ter 70% de retenção do material nos 10 primeiros minutos, né? E no finalzinho da aula lá, ele só está chegando lá a 20% de retenção. Olha só que loucura. É o que acontece agora. É capaz de você estar vendo esse vídeo, né? Se passar de 10 minutos, você vai perder o interesse. Ou se de repente... Por quê? Porque você não está acostumado a ficar muito tempo vendo o mesmo material, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Esse desespero que a gente tem algumas vezes de passar o vídeo correndo, né? De não ver tudo. Eu acho que cada aula que a gente vai ter no curso, você tem que dar a máxima atenção a ela, revisar, rever aquele vídeo, para que você aumente esse percentual aí. Que imaginar que se você visse apenas essa aula uma única vez, olha quanto de retenção você teria, muito pouco. E isso pode ser um grande diferencial na hora de você fazer um concurso, porque quanto mais você absorve,
maior é a sua capacidade de estar fazendo a prova, né? E, consequentemente, maior é a sua pontuação. E aí, na verdade, assim, como é que a gente aprende? Na verdade, eu mostrei para você um modelo que a gente denomina de um modelo tradicional, um modelo onde que as pessoas, algumas vezes, né, em algumas instituições, só tem aquilo ali. Então, você imaginar, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma que a gente chama de metodologia passiva. Se eu te der, por exemplo, um material para que você leia, né? E algumas vezes as pessoas falam assim, ah, não, eu pego um material de graça na internet para poder estudar, né? Pô, eu vou no meu grupo de WhatsApp e tem lá 5.000 livros diferentes lá de biomedicina. Eu já vi isso, eu também participo desses grupos de WhatsApp, eu participo de grupos que têm esses livros gratuitos, mas será que você vai pegar aquele livro e vai ler? Será que você vai pegar aquele livro inteiro e vai ler para poder estudar para concurso? Com certeza, talvez não. Por quê? Porque aquilo que a gente lê, a gente absorve muito pouco. Hoje em dia é muito difícil alguém pegar um livro na biblioteca ou pegar um PDF e ler ele 100%. Algumas vezes você começa a ler e começa a dormir. Na metade do capítulo você já está cansado, porque não é aquela forma ideal de aprendizado. Você retém muito pouco, só retém 10% do que lê. Tem gente que grava a aula, né? Então, assim, algumas vezes o cara vai lá, faltou, pediu para o colega gravar a aula. Pô, beleza, gravou a aula, pô, vou escutar em casa. Você escuta mesmo? Ó, beleza, não, eu escuto, professor. Não, com certeza, vou escutar. Mas você algumas vezes vai aprender só 20%. Você não vai ter um aprendizado, porque isso aí foi fazendo um levantamento, né? Do quanto que as pessoas absorviam desse conhecimento depois que escutavam. A pessoa não absorve tanto assim não, tá? E aí passou a ter uma revolução, né? Uma melhoria do processo de ensino-aprendizado quando se criou o quê? Os slides e o data show. Então, assim, muitas universidades e os próprios professores passaram a fazer o quê? Em vez de só ficar falando, eu vou começar a mostrar as coisas. Vou mostrar fotos, imagens, né? Um slide lá de uma célula para que os alunos consigam estar melhorando a absorção. Opa, então hoje uma aula, se o cara for dar aula só de cuspe-giz, só no quadro branco e caneta, isso aí é uma aula ruim. Aula boa é o professor que dá um porrilhão de slide. E aí o cara bota um monte de slide lá para você e vê e você fala assim, nossa, que aulão. Por quê? Ou você vai, por exemplo, assistir uma palestra, alguma coisa na faculdade, né? Que acontece algumas vezes, vai num congresso, nossa, que aulão. Por quê? Porque o cara mostrou muitas imagens. Então você absorveu mais, foi mais impactante essas imagens lá, você consegue absorver 30%. Então é bem interessante. E aí a gente tem até uma revolução um pouquinho maior aí. Você imagina que hoje, nas instituições, algumas vezes você consegue levar um vídeo, né? Então o vídeo você está vendo e ouvindo simultaneamente. Olha que coisa interessante, né? Então hoje foi uma revolução no YouTube. Quantas pessoas hoje falam até, nossa, eu vi um vídeo no YouTube, nossa, aprendi muito mais do que, por exemplo, com um professor dentro de sala de aula. Eu, por exemplo, recebo muitos comentários com relação a isso, né? Não só dos meus vídeos, mas dos vídeos de muitos outros colegas ali. Por quê? Porque o aluno hoje, ele está lá plugado no YouTube, ele quer ver, uma videoaula, então assim, é importante, né? Então, assim, com certeza, a videoaula é importantíssima. Por isso que o meu curso, ele vai ter videoaula. Mas a videoaula não faz com que você seja o primeiro colocado. Não vai fazer, tá? Então, assim, você tem que pensar que o curso, você não aprende só vendo videoaula. Isso é um fato importantíssimo. Não adianta você falar que viu todas as videoaulas e com isso você teve aprendizado. Não, você não vai ter aprendizado. Tá? Então você só começa a ter aprendizado quando você começa a fazer algo que a gente denomina de metodologia ativa. E aí está o que da questão? X lá, o que você vai fazer de diferente. Isso é importante, isso é interessante. Isso você tem que olhar essa pirâmide aí, essa base dessa pirâmide da metodologia ativa, que é onde você consegue ter um maior nível de aprendizado. Então olha só, 70% quando a gente discute com os outros, a gente tem um grande aprendizado com isso. O que é discutir com alguém? Né? É você conversar, é você perguntar, é você repetir, relatar, numerar,
reproduzir, recordar, debater, definir e nomear. Olha quanta coisa! Será que quando a gente estuda, a gente faz todas essas coisas? Um ou outro aluno, tá? Em sala de aula, algumas vezes pergunta, né? Algumas vezes que você está num trabalho de grupo, quando o professor pede para que você faça um trabalho em grupo, tendo um trabalho em grupo com aquela temática, você acaba aprendendo mais. Por quê? Porque você discute com seus colegas o que é a matéria, o que é aquela temática ali. Então, assim, há um processo de debate, de discussão. E como é que a gente vai fazer isso dentro do curso? Através dos fóruns. Existe sempre no final de cada aula um negócio chamado lá comentário, onde você vai discutir com os demais alunos sobre aquela determinada aula que você viu ali em cima. Então a ideia é que sempre que você veja a videoaula, cara, vai lá e comenta. Não é para dar elogio. Se for dar elogio, ótimo, beleza. Mas comenta da aula. Comenta o que você achou interessante. Faz uma outra pergunta. Né? Tenta repetir, escrever detalhadamente, por exemplo, o que aconteceu ali. Né? Coloca as suas ideias ali. Tenta debater. Levantam algum tipo de questionamento. Tá? Você pode pegar uma aula e definir os 10 principais passos que teve ali naquela aula. Olha, as 10 principais ideias. Joga ali. Isso vai fazer com que você discuta, que você fomente a discussão. E você vai poder acompanhar no fórum o que a sua pergunta, aquela discussão desencadeou. Isso é importante fazer. Se você só assistiu a videoaula e ficou caladinho e passou para a próxima aula, você perdeu a oportunidade de estar discutindo. Então, assim, se utilize dessa ferramenta. Pegue lá o fórum e faça, discuta, crie, tenta inventar alguma coisa ali baseado naquele tópico. Quem sabe até você consiga pegar uma nova referência. De repente eu peguei lá, montei a videoaula e coloquei uma referência bibliográfica para você ler. Opa, você chegou, leu, achou interessante e buscou algo mais? Compartilha com seus colegas. Porque isso vai fazer com que as pessoas se empolguem também nesse processo de discussão. E todos vocês vão ter um ganho. Porque quando você pergunta, eu vou interagir, outra pessoa vai interagir, né? E isso vai ser importante. Então, assim, lógico, se você tiver dúvida na aula, você vai postar ali na dúvida da aula e eu vou tentar responder para você. Mas é muito legal que você consiga aí fazer isso, tá? De tentar debater, levantar algo mais naquela questão ali. Outro passo é quando fazemos. Olha que interessante, né? Quando você escreve, quando você interpreta, quando você traduz, quando você expressa, quando você identifica, comunica, amplia, utiliza, demonstra, pratica, diferencia e cataloga. Então, assim, como é que você vai fazer isso quando a gente coloca isso na linguagem do concurso? É quando você consegue fazer as suas revisões e exercícios. É nesse momento que você vai escrever o seu resumo, tentar assim, revisar aquele conteúdo que de repente você fez há algum determinado tempo. Pô, já vi a aula tem 1 mês, 2 meses para trás, vou revisar aquela aula. Tá? Então é importante. Como é que você vai praticar? Se o teu momento é concurso, a gente tem que praticar fazendo exercício. Eu coloquei aí para vocês um banco de provas que tem mais de 8.000 questões, são mais de 200 provas. Não adianta, eu vou conseguir fazer videoaula de todas essas provas? Não! A verdade é essa, não dá para fazer tudo de tudo. Não dá para gravar, eu gostaria de gravar essas 200 aulas, mas talvez não seja o tempo que vai ter e a oportunidade quando surgir, por exemplo, um concurso para a sua cidade ou para o seu estado. Talvez eu ainda não tenha gravado as 200 aulas, essa é a minha intenção, aliás, as 200 provas, as 8.000 questões, essa talvez seja a minha intenção, mas se você fizer, você vai estar se exercitando. Por quê? Se eu der corrigir uma questão sobre hematologia, você vai olhar lá naquele banco de provas, qual é a questão de hematologia que bateu mais ou menos, né, com aquela que eu fiz ali. Opa, tá aqui, ó, eu tenho um material, eu li o material, fiz a minha revisão, eu vou fazer montar aqui um mapa mental, né? Vou demonstrar, vou tentar fazer a identificação das principais achados, vou catalogar aquilo ali, os meus principais tópicos. Opa, então eu vou caçar agora lá no banco de provas, no de 2003 a 2017, onde tem prova que caiu aquela questão semelhante ali. É isso que você tem que fazer exercício e fazer revisão, exercício e revisão. Isso você tem que fazer sempre. Essa é a maneira que você vai
alcançar 80%. Tá? E por último, uma coisa que talvez é bem interessante também, tá? Que é a parte de quando ensinamos os outros. Ensinar o outro é complicado nesse momento. Né? Para a gente que é professor, eu repasso isso algumas vezes para um aluno para que ele monte um seminário. Então você imagina, por exemplo, se fosse uma tarefa, eu falar assim, olha, eu quero falar sobre o tópico de hematologia de células vermelhas. Eu quero que você monte novos slides, monte uma aula a respeito da série vermelha de hematologia. Pô, isso seria interessantíssimo de você conseguir pegar um PowerPoint, recortar as figurinhas que você achou interessante, resumir o que é cada célula daquela, ver as implicações que cada uma daquelas células tem ali durante o processo infeccioso, bacteriano, viral, seja lá o que for, o que está alto, o que está baixo. Você montou um seminário. E aí, assim, quando a gente monta um seminário, a gente está ensinando para os outros, tá? Mas nem sempre a gente dá para fazer tudo isso. Né? E aí uma forma da gente também conseguir fazer isso é o que a gente chama de portfólio. E o que é o portfólio? Portfólio nada mais é do que um caderno reflexivo, onde que você vai colocar ali todas as suas situações de aprendizado, aquilo que você avançou, aquilo que você errou, é como se fosse um diário. Você vai pegar um caderninho desse aqui, deixa eu pegar aqui para não balançar muito, tá? Eu vou pegar um caderninho desse aqui, e nesse caderno aqui eu vou colocar, olha, hoje eu li sobre hematologia, eu tentei fazer algumas questões, essa e essa questão eu acertei, eu ainda estou ruim nisso aqui, eu sempre erro questões sobre, por exemplo, a série branca, a série vermelha, você está discutindo com você mesmo o seu processo de aprendizado. Isso é uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Se a gente pensar em uma situação em sala de aula, é fácil você pedir para o aluno montar um seminário e apresentar para você. E aí você vai julgar ali se ele foi bem ou foi ruim. Agora, o portfólio é um mecanismo de você fazer sozinho, porque você está tentando explicar, né, de uma maneira um pouquinho diferente para o caderno. Mas assim, enfim, é uma forma também de você se utilizar. Eu vou deixar um artigo para que vocês maturem essa ideia, porque são ideias um pouquinho diferentes. Tá? Eu vou deixar uma bibliografia legal para que vocês vejam todas essas possibilidades ali, mas é importante destacar que no curso você tem que fazer o fórum, você tem que fazer as suas revisões e os exercícios, e você também pode ter um caderno para que você comece a escrever não só a matéria, mas aquilo que você está ruim e aquilo que você está bom. Isso você já está tendo até os resultados do simulado. Tá? E quando eu falo de exercício, eu estou falando de uma forma diferente também de você se portar para aquele exercício ali. O exercício, para a gente que está fazendo um concurso público, o exercício passa a ser um problema, uma situação problema. E aí a gente tem aí a espiral construtivista, qual é a metodologia ativa de ensino-aprendizado, como é que você tem que se portar frente a uma situação de um problema. Tá? Então a gente tem alguns passos aí que são importantíssimos e que você também tem que conseguir, né, sistematizá-lo. Né? Toda vez quando você estiver frente a uma questão, tenta imaginar esses 7 passos aí. Tá? Então quais são esses 7 passos? Primeiro deles, esclarecer termos e expressões no texto do problema. Algumas vezes você vai ler o problema ali, ver o enunciado da questão. Se tiver uma palavra-chave ali, uma palavra que você desconheça, tente pesquisar. Algumas vezes na videoaula eu posso até esclarecer, mas antes disso você pode estar pesquisando. Isso é importante. Outra coisa lá, definir o problema. Qual é a voz de comando daquela questão? Então é importante que você fique atento nisso. O que de fato ele está perguntando? Algumas vezes a gente lê a questão tão rápida, vê as alternativas de maneira tão rápida, que você se perde, principalmente quando tem aquelas questões com texto grande, né? Então, assim, você não sabe nem o que o cara perguntou quando você termina de ler. Então, isso você tem que tentar, risca embaixo da questão lá, defina qual é o problema, o que ele de fato está perguntando. Tá? Analise qual é esse problema, antes de passar para as alternativas, pensa, esse é o problema é assim, assado, como é que poderia resolver esse problema? Você já começa, assim, a amadurecer seu cérebro antes de você ler as alternativas. Sistematizar a análise e hipótese de explicação ou solução do problema.
Quando você começa a refletir sobre a questão, antes mesmo de ver as alternativas, como é que você responderia àquela questão? Então você está sistematizando o quê? A hipótese é a solução provisória para aquele problema. Tá? Então se você já está começando a tentar fazer isso. Formular objetivo de aprendizado. Você pode fazer a questão e falar assim, pô, essa questão eu errei, essa questão não ficou legal, eu não consegui entender essa questão, faltou algo mais. E esse algo mais aí que você vai buscar. Vai buscar ler, porque sempre eu vou estar deixando o material para que você leia, e aí você vai fazer o quê? Vai fazer o seu objetivo de aprendizado. O objetivo de aprendizado daquela semana, daquele dia de estudo. Tá? Por quê? Porque você vai ter que separar um tempinho, vai se organizar, eu já falei isso no outro vídeo lá, organizar a sua semana de o que você vai estudar a cada dia da semana. Então você tem que reservar, nem que seja um pouquinho de tempo, né, durante a sua semana, para que você consiga estudar. Ah, não consigo estudar todo dia, eu dou plantão. Beleza, mas você vai ter que enxergar ali durante a semana qual vai ser o seu objetivo de aprendizado. O que você vai aprender naquela semana? Vai ser hemato? Vai ser parasito? Vai ser urinálise? Qual é a matéria que você vai estudar? Genética? Sei lá. Você vai ter que se organizar. Então esse objetivo de aprendizagem é bem interessante. Tá? Depois lá, o passo 6, identificar fontes de informação e adquirir novos conhecimentos individualmente. Eu te deixei um material para que você lê, mas você tem que amplificar esse conhecimento. Você tem que buscar novas fontes bibliográficas, novas referências, novos artigos, novos vídeos. E nesse momento é que você vai colocar lá no fórum. Pô, gente, olha só, encontrei um artigo bem legal que fala sobre isso. Ou, pô, o artigo, o Fredson deixou o artigo tal. Eu li, achei bacana. Pô, tem uma pontinha desse artigo bem interessante, que é, pô, um ponto-chave também, que a gente pode também estudar. Opa, você está identificando novas fontes de conhecimento, de maneira individual. Então isso é importante. Não adianta você só viu a videoaula. Putz, só viu a videoaula, não leu o material, não fez nada. Pô, você não vai aprender, né? Essa é a verdade. E por último, sintetizar conhecimentos e revisar hipóteses iniciais para o problema. Então você vai tentar resolver o problema, aquele calhamaço de coisa que você estudou, que você leu, você vai sintetizar ele. De forma que você seja bem direto. Toda vez quando cair uma pergunta que tenha essas características, o caminho é esse, o material é esse, o esqueminha que eu montei é esse, o meu mapa mental que eu montei é esse. Tá? E aí você vai conseguir lá revisar e vai achar sempre as hipóteses, sempre as respostas para a hipótese que você tinha levantado inicialmente. Tá ok? Então sempre que a gente está numa situação onde que a gente tem que avaliar um problema, a metodologia que a gente chama é a metodologia do arco. Tá? O que essa metodologia do arco fala? Que você tem que observar a realidade, observação da realidade do quê? Do problema, da questão. Né? Você destaca os pontos-chave, você vai fazer uma teorização, você vai buscar as referências bibliográficas, você vai estudar, você vai ler, você vai sistematizar para encontrar o quê? As soluções, as hipóteses de soluções, para que depois você aplique a realidade, que é o quê? Fazer a questão propriamente dita. Então esse arco, penso que sempre você tem que fazer esse arco, não só o arco, né? Mas, então, na metodologia ativa, a gente finaliza a metodologia com a construção de uma espiral que a gente chama construtivista. O que essa espiral construtivista vai falar? É justamente tudo isso que a gente abordou. Eu vou identificar o meu problema, eu vou avaliar os processos e produtos, eu vou tentar construir novos significados, porque eu amplifiquei o meu nível de conhecimento, eu vou buscar essas novas informações, eu vou elaborar questões, né? Levantar novas hipóteses, novas soluções, né? Vou formular essas explicações para que depois eu consiga fechar esse meu conhecimento ali. Tá? Então é importantíssimo que a gente consiga buscar formas diferentes. Então assim, não deixe de fazer cada uma daquelas etapas. Dá uma olhadinha de novo nesse triângulo de aprendizado. Vê aí o que você faz ou o que você deixa de fazer. Vê aquilo que você poderia amplificar e melhorar. O que você está deixando de fazer ao longo do processo quando você estuda? Né? E quando você estuda, o que você poderia assim, fazer de diferente, dar o seu melhor? Então eu acho que esse é o recado. A gente tem que tentar
dar o nosso melhor. E dar o nosso melhor é justamente o quê? Buscar formas alternativas de estudar. Então, meu recado dessa aula de hoje era justamente esse. O que você está fazendo e o que você está deixando de fazer? Será que você pode fazer algo melhor com aquilo que a gente tem? Então, era isso que eu queria falar. Vamos tentar dar o nosso melhor. Fazer diferente. Para cada aula que você veja daqui para frente, tente pensar nessa pirâmide de aprendizado. Tente pensar naquilo que você pode estar fazendo e pode estar dando o seu melhor.